Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um novo vídeo do canal O Caminho. E hoje eu trago para vocês diretamente do centro da cidade de Manaus, da belíssima Praça de São Sebastião, diante desse monumento dedicado à abertura dos portos em todos os continentes. Eu venho trazendo o estudo de Efésios, sim, um povo que viveu há muitos anos numa região da Ásia Menor. Não a Ásia que hoje nós conhecemos, o grande continente que contém os países como Rússia, China, Irã, mas a Ásia, que pertencia ali àquela região da Europa, situada no oeste da Turquia. A Ásia citada da Bíblia é essa. E a cidade de Éfeso era uma cidade que tinha um porto de grande movimentação, que as mercadorias comercializadas vinham para ser importadas e exportadas para todas as regiões próximas, mercadorias como ouro, prata, pérola, linho fino, madeira, mármore, especiarias como canela, óleo de oliva, farinha de trigo, farinhas finas, bois, ovelhas, cavalos, carruagens e também corpos e almas humanas de seres humanos. Sim, porque naquela época havia a escravidão. E também, nesse momento, eu apresento a você o conjunto arquitetônico que compõe essa região aí da Praça São Sebastião, que é o belíssimo Teatro Amazonas, que, como em Éfeso, tinha também a sétima maravilha do mundo, que era o templo da deusa Ártemis, né? Muito semelhante a uma estrutura dessa, só que cada coluna do templo da deusa Ártemis media 18 metros de comprimento por 1,82 m de largura, só para você ter uma ideia de quão grande era o templo que foi construído para dedicar em louvor a deusa Ártemis ou deusa Diana, que era a mesma divindade, né? Os efésios chamavam deusa Ártemis e os romanos chamavam deusa Diana. E como o Império Romano dominava a região na época, ficou conhecida como a deusa Diana. E por incrível que pareça, meus amigos, aqui na minha cidade, bem no centro de Manaus, agora eu estou em outra praça, a Praça Eliodoro Balbi, a conhecida praça da polícia. Nessa praça existe uma imagem, uma escultura dessa deusa dos Efésios, a deusa Diana. Tá aí numa das apresentações dela, ela também aparecia como uma caçadora, empunhando arco e flecha e com um animal selvagem, dominando um animal selvagem. Ela era considerada protetora da floresta, né? E também por isso eu acho que quem organizou, decorou, arrumou essa praça, achou por bem colocar essa imagem aí. Mas, em nome de Jesus, é só apenas uma estátua. Não tem. Eu declaro que, em nome de Jesus, a minha cidade de Manaus pertence ao Senhor Jesus e a nenhuma outra divindade. E agora eu mostro para vocês a imagem da deusa dos Efésios, que está incrustada bem no centro da minha cidade, a Diana dos Efésios. É um trabalho muito belo do escultor, em trabalhado a escultura toda em bronze, né? A gente vê um trabalho muito bonito, que apesar do material ser tão rígido, ele conseguiu colocar movimento nessa escultura, através das vestimentas da deusa e da interpretação da cena em si, né? Ela segurando e dominando um cervo ali, ela dominando um cervo. A deusa Diana, ela vem da mitologia grega, né? A mitologia grega diz que a deusa Diana era filha do deus Júpiter com Latona. E eles diziam que ela era um meteoro que caiu do céu. A gente sabe que tudo o que caiu do céu foi Satanás com seus demônios, né? Então, atrás de cada mitologia existe algum fundo de verdade. Eu creio que naquela época o demônio se apresentou para as pessoas ali em Éfeso, em toda a região da Ásia, com essa imagem aí, né, para levar as pessoas, enganar as pessoas, para que as pessoas o considerassem um ser divino e o idolatrassem, né? E
Aqui a gente tem, fazendo parte desse cenário, dessa praça aí, o Palacete Provincial, e eu declaro em nome de Jesus que a minha cidade de Manaus pertence ao Senhor Jesus. Não pertence a nenhuma divindade demoníaca, mas a cidade de Manaus pertence ao Senhor Jesus. Amém? E convido você a visitar Manaus. Como toda cidade que tem rios e mares, assim como a minha cidade de Manaus, Éfeso possuía também um grande porto, né, como eu já havia falado. Comecei esse vídeo lá na praça, diante do monumento de abertura aos portos de todos os continentes. Éfeso, ela comercializava as mercadorias para toda aquela região, inclusive, além de as mercadorias, né, como trigo, farinha fina, madeira, pérola, ouro, prata, pedras preciosas. E agora, assim como Éfeso tinha um anfiteatro onde funcionava a escola de Tirano, nós também aqui em Manaus temos o anfiteatro da Ponta Negra. E foi num anfiteatro desse que houve um embate entre Ourives Demétrio, que convocou todos os ourives da cidade para expulsar Paulo, porque, segundo o discurso de Demétrio, né, havia um perigo muito grande para a profissão deles, porque o cristianismo estava crescendo muito, né? Demétrio dizia que Paulo estava convencendo uma grande multidão que a divindade Diana e tudo que eles cultuavam não eram deuses, e não eram deuses aquilo que se fabrica com as mãos humanas, né? Aí Demétrio dizia, e não há somente o perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram dizendo, grande é a Diana dos Efésios. Clamaram por 2 horas. Os ourives que fabricavam imagens da deusa e patuais temiam que o seu negócio falisse. Éfeso era uma cidade grega que foi fundada no século X a.C. e em 183 a.C., sob o domínio do Império Romano, torna-se uma das principais metrópoles da Ásia. Possuía 250 mil habitantes, um porto onde passavam mercadorias para importação e exportação, possuía 3 estradas, havia estádios onde o povo se divertia com as lutas entre gladiadores e animais, havia um anfiteatro onde funcionava a escola de Tirano e havia uma das maiores bibliotecas da região e havia a 7ª maravilha do mundo, considerada o templo da deusa Artemis, com suas 127 colunas de 18 metros de altura por 1,82 de largura. Tudo na cidade de Éfeso girava em torno do templo. Éfeso também era conhecida pela tradição na área da magia e do ocultismo, onde havia o escrito efesino, que era um dos livros de simpatias para problemas do cotidiano. Este livro era muito valioso para os efesinos. A sociedade era matriarcal e havia milhares de órfãos. O culto à deusa Diana era feito através das suas sacerdotisas, deitando-se com os homens da cidade, praticando sexo. A sociedade, por isso, era de homens maus e se divertiam. A sociedade se divertia vendo a luta entre gladiadores que eram escravos, que lutavam pela sua libertação. Aquele que vencesse o seu opositor ou as feras que habitavam nas regiões, porque eles lutavam também com as feras, conseguia finalmente a sua desejada libertação. Dentre muitos títulos da deusa Diana, ela também era considerada a deusa da fertilidade, e o seu culto era praticado pelos homens da cidade com as sacerdotisas através do sexo. Era uma divindade que era cultuada através do sexo e da orgia, porque a deusa Diana era amiga da divindade chamada Baco, que era um deus cultuado pelo vinho e pelo sexo. E todo culto à deusa Diana, por mais estranho que possa parecer aos seus ouvidos, era cultuado através das relações sexuais com as sacerdotisas do templo, as chamadas sacerdotisas cultuais. A sociedade era, portanto, formada de homens perversos e maus, e tudo o que se fazia na cidade tinha que ter a permissão da divindade, da deusa Diana. E essa deusa, né,
como ela era cultuada através do sexo pelas suas sacerdotisas, quando essas mulheres engravidavam, elas tinham que abandonar seus filhos na cidade, porque era proibido manter as crianças no templo. Então, o que acontecia com essas crianças? Né? As pessoas adotavam, pegavam para criar, com o intuito de, quando essas crianças crescessem, elas fariam essas crianças como escravas para propósitos diversos. Como exemplo, os gladiadores que vocês acabaram de ver aí lutando com as feras. Então, meus amigos do canal Caminho, eu sei que essas últimas cenas que vocês assistiram chocou bastante vocês, mas eu não sei se vocês já viram o vídeo de Juízes, né, que eu publiquei sobre o juiz Jefté, né, onde as pessoas sacrificavam seus bebês para o deus, a divindade Moloque, jogavam as crianças no fogo, numa fornalha de fogo ardente, como sacrifício, né, de louvor, de adoração ao deus Moloque. Então, antigamente, antes do Senhor Jesus, a humanidade estava entregue ao engano, e cada nação possuía suas divindades. Tinha nações que tinham milhares de divindades, como existe nação até hoje que ainda existe, que cultuam milhares de divindades, nós bem conhecemos. Tem nações hoje que ainda cultuam, dizem que o rato é um deus, a barata é um deus, né? Então, só o povo de Deus, só a tribo de Israel, né? Só a nação de Israel, que começou com Sara e Abraão, que foi separada por Deus para santificar, que não fazia esse tipo de coisa, não tinha essa prática, que cultuava só o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o único Deus que há, né? Que essa tribo foi separada para trazer o Senhor Jesus. Fora Israel, todas as nações tinham esse tipo de prática, né? Se eu for ler Atos 19, mais tarde eu vou ler, vocês vão ver como isso era no mundo inteiro. Era uma prática no mundo inteiro, por mais chocante que possa parecer. Era assim que a sociedade cultuava seus deuses, que se organizava em sociedade. E foi assim que Paulo encontrou uma sociedade, né? Eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Eu te convido a deixar seu like ou seu comentário, porque isso serve de engajamento para o YouTube anunciar esse tipo de vídeo para várias pessoas, porque se não houver comentários nem likes, o YouTube, ele não divulga esse vídeo, entendeu? Então poucas pessoas vão ter acesso à informação, e aqui a gente está se reportando a palavra de Deus, a verdade que está na Bíblia, né? Então, não é por vaidade, mas é para que esse vídeo, a palavra de Deus, se espalhe mais rapidamente. Então, quando Paulo, voltando ao vídeo, e eu convido você a ficar até o final, assistir esse vídeo até o final, você vai entender, porque é uma palavra de revelação de Deus para você. Você vai entender melhor a Bíblia quando você for manusear, quando você for ler a Bíblia. Você vai ter mais compreensão. Foi um vídeo que custou muita pesquisa, né? Então, eu te convido a assistir, porque vai facilitar o teu entendimento na hora que você for ler a Bíblia. Então, os Efésios era uma sociedade que tinha como religião a deusa Diana, né? Que era o mesmo tipo de divindade que os romanos cultuavam. Por isso, como naquela época quem dominava as nações era o Império Romano, os Efésios se habituaram a chamar a divindade que eles cultuavam, que na realidade para os Efésios era a divindade, a deusa Artemis, mas para os romanos era a divindade Diana. No fim era a mesma casta de demônio, entendeu? Porque diziam que essa deusa Diana, ela era filha de Júpiter, segundo a mitologia grega. Ela era filha de Júpiter com Latona, e as pessoas diziam que ela era um meteoro que tinha caído no céu. Nós sabemos que a Bíblia diz que quem caiu do céu foi Satanás com seus anjos demoníacos. Com uma terça parte dos anjos foi lançada na terra. Então eu creio que
um anjo, ele tem poder para se transformar em várias formas, assumir várias formas. E essa divindade, ela assumia, as pessoas diziam, a história diz que ela assumia várias formas. Ela assumia a forma, ela era considerada a deusa da maternidade, deusa da fertilidade, aliás. Ela tinha uma das formas, ela aparecia com vários seios, sempre uma figura feminina. Outra forma, de caçadora. Outra forma, ela aparecia como caçadora, como eu mostrei para vocês na estátua que existe na praça da minha cidade de Manaus. Outra forma dessa divindade se apresentar aos homens era como deusa da guerra. Então, eu acho que toda lenda tem um fundo de verdade, e isso não é nada mais, nada menos que o demônio enganando as pessoas, levando ao cativeiro. Por quê? Porque os efésios eram uma sociedade matriarcal, era a mulher quem mandava, né? Tudo que se fazia na cidade tinha que ter a permissão da deusa, né? Do templo. Nada se podia fazer na cidade de Éfeso sem a permissão da deusa. E a forma de cultuar essa deusa era através da relação sexual. Então, os homens da cidade, né, os maridos procuravam as sacerdotisas, se deitavam com elas, tinham relação sexual, né? E muitas vezes, como essa divindade era também amiga do deus Baco, que é o deus da bebida, do álcool, das festas mundanas, isso se redundava em orgias. Então, eram verdadeiras orgias que aconteciam nesse templo, como culto a Diana. Olha o tipo, era um culto a Diana. Esse é o tipo de cultuar essa divindade, através do relacionamento sexual. Então, através dessa prática de culto a essa deusa, a cidade de Éfeso e toda a região ela foi povoada. As sacerdotisas elas engravidavam. Depois que as crianças nasciam, as crianças não podiam ficar no templo. As sacerdotisas dessa divindade que viviam no templo abandonavam suas crianças nas ruas da cidade. As crianças não morriam, elas eram pegas pelas famílias locais. As pessoas pegavam essas crianças com o intuito de escravizá-las. Então, fossem meninas ou meninos, né, as pessoas cuidavam, criavam, né, mas essas crianças eram escravas, e como escravas eram submetidas a todo tipo de violência, né? Fome, miséria, castigos, punições, violência física, violência sexual, estupro, sabe? Essas crianças elas eram reputadas como nada. Elas eram criadas, elas eram alimentadas, né, para servir com uma finalidade comercial. As pessoas que pegavam essas crianças, muitas vezes repassavam elas como escravas para outras pessoas, né? Tanto é que no comércio de Éfeso, além das mercadorias comuns, se comercializavam os escravos também, né? Almas e corpos humanos, os escravos. Então imagine uma sociedade que é povoada dessa forma, né? Os escravos eram pessoas sem nada, eles não possuíam nada, eles ganhavam a porção de alimento, a porção de ração para se manterem vivos. A única função do escravo era servir às necessidades e às vontades do seu senhor. Então, com certeza, havia muito ódio, muita revolta. Essas pessoas que eram escravas, elas não sabiam quem eram seus pais, quem foi seu pai, quem foi sua mãe, elas não tinham ideia. Elas só sabiam que elas existiam por causa do culto à deusa Diana. Então imagine o ódio que essas pessoas não traziam no coração, né? Pelas humilhações, elas vendo os seus senhores comendo, se alimentando, se vestindo, tendo um teto para morar, e elas morando em lugares horríveis, né? Em lugares sujos, fétidos, vestindo trapos, se alimentando de restos de comida, sofrendo violência física, violência sexual. Imagine como não era o coração de um escravo. Com certeza era um coração de uma pessoa que tinha muito ódio, muita revolta no coração. Amém? Por outro lado, né, como também os maridos saíam e abandonavam suas mulheres,
eles iam para o templo, né, dizendo que iam cultuar a deusa Diana. Na realidade, eles iam, como hoje um homem sai para ir para um prostíbulo, eles iam para o templo manter relação sexual com as sacerdotisas. Imagine como não eram, o que as mulheres também não sentiam, né? As mulheres ficavam em casa chupando o dedo, não. Elas também saíam com o objetivo de cultuar a deusa, né? Se encontravam e se deitavam com os viajantes, com os marinheiros que estavam ali na cidade. Então era uma sociedade de homens e mulheres maus, era uma sociedade perversa, porque era uma sociedade permissiva, isto é, uma sociedade que tudo permite, tudo é permitido. E é nesse contexto que Paulo recebe a comissão de Jesus. Jesus o chama para ser o pregador da sua palavra, né? O Senhor Jesus levantou o apóstolo Paulo para pregar para os gentios, que éramos nós, né? Toda pessoa que não é judeu de origem era considerada gentia. E foi assim que Paulo saiu, né, de Israel e foi para as cidades gregas. E como ele tinha ouvido falar que em Éfeso existia um pequeno grupo que havia aceitado o Senhor Jesus, né, então ele se preocupou de encontrar com esse grupo, né? Apolo era um outro ministro da palavra de Deus, muito eloquente, que já havia passado por Éfeso e tinha batizado esse grupo no batismo de João, e quando Paulo chegou, batizou-os no batismo do Espírito Santo. E Paulo, quando ele chegava numa cidade grega, a primeira coisa que ele fazia era procurar a sinagoga. E foi assim em Éfeso. Ele ficou na sinagoga de Éfeso pregando por 3 meses, mas logo sofreu resistência de alguns judeus de origem grega. E como houve tumulto e confusão, ele saiu para pregar na escola de Tirano, que ficava no anfiteatro. E nessa escola de Tirano, ele ficou pregando por quase 3 anos. Paulo ficou ali em Éfeso. Então, o evangelho caiu como uma bênção na vida das pessoas. Primeiro porque Paulo, o Espírito Santo usava Paulo, né, para dizer para aquelas pessoas que aceitavam Jesus, quando a pessoa ela cria no Senhor Jesus como Filho do Deus vivo, que o Senhor Jesus era um Deus, era o Filho de Deus e era Deus também, né? Essa pessoa que cria, que confessava o Senhor e que era batizada, ela ganhava uma identidade, ela ganhava uma paternidade. Imagine para um órfão desses que eu relatei aqui, né? Acabei de relatar para você. De repente, uma pessoa que se reputa nada, de repente se tornar filha do Deus vivo. Imagine para essa pessoa o quão bem essa notícia fazia para ela, a esperança que dava para ela, né? Paulo, o Espírito Santo e o Senhor Jesus, através de Paulo, dava uma identidade para essas pessoas que não tinham identidade. Amém? Então o escravo, ele ganhava uma identidade. E aquelas pessoas que não eram escravas, mas que estavam ali naquela região e que também gostaram da mensagem, se aproximaram, né, para receber a palavra de Deus, né, sabia que tinha essa paternidade, ganhava essa paternidade. Por isso que o livro de Efésios é um livro que fala tanto da paternidade. Por isso que Paulo lhe diz assim, ó, está escrito em Efésios, no capítulo 1, verso de 4 a 6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos. Quer dizer, santos são pessoas que são separadas do pecado, que não se misturam com essa prática pecaminosa. Então Paulo diz assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade e para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Imagine, né, um escravo que não sabia quem era seu pai nem sua mãe, que nasceu assim como um mato, né, na estrada, um capim que não era reputado por nada.
recebeu uma palavra dessa? Ele recebeu com alegria, porque ele recebeu identidade. Aí Paulo também, ele, na sua pregação na escola de Tirano, ele combatia a idolatria, o falso engano dessa divindade Diana. Ele dizia assim, para o seu público que estava ali, o ouvindo na escola de Tirano. Ele dizia assim, Efésios, no capítulo 4, nos versos 5 e 6, Paulo dizia, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Olha aqui ele voltando a falar em Pai, né? Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, né? Paulo viu aquela situação, né? Como as pessoas ali, como aquela cidade foi povoada, as pessoas não sabiam sua filiação, não sabiam quem era seu pai, quem era sua mãe. Aí chega Paulo e diz assim, há um só Senhor, né? Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Olha que bela notícia, é o Evangelho. Então, para combater essa situação de pecado com o povo efésio, Paulo convidava as pessoas ao arrependimento. Ele dizia assim lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Paulo prosseguia, ele dizia assim, os gentios, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza, de torpeza. E ele falava, para as pessoas que tinham se convertido, ele dizia o seguinte, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, e que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revertir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. E assim Paulo ia convertendo multidões, milhares de pessoas iam abandonando a fé na deusa Diana, né? E iam aceitando o Senhor Jesus, porque eram palavras que Paulo usava, né? Que iam pacificando uma sociedade tão perversa, tão cruel, né? Então ele dizia assim, entre vocês não deve haver nenhum sequer menção de moralidade sexual. Para aquelas pessoas que estavam ali no anfiteatro ouvindo ele, que tinham aceitado Jesus, Paulo dizia, entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Você vê que Paulo ele bate muito nessa tecla, né? De santificação, de santidade, de abandonar os pecados da carne, a prostituição, a devassidão, né? Os relacionamentos sexuais impuros. Ele dizia assim, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, que vocês vivam dando ações de graça, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Sobre as bebedices, Paulo dizia, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Olha que Paulo falava para as pessoas que eram casadas, para os maridos, para as esposas. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, né? Sobre filhos e pais, ele dizia, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra.
Pais, não irritem seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, Paulo, usado pelo Espírito Santo, ia norteando a sociedade para princípios de paz, de pacificação, princípios estabelecidos em Cristo, princípios cristãos, princípios do reino de Deus. Né? Porque quem obedece esses princípios vive na paz. A sociedade que se submete aos princípios de Deus é uma sociedade pacificada, é uma sociedade que vive em paz. Olha o que Paulo dizia sobre escravos e senhores. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. De fato, o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Esse eu vou tratar melhor porque possui bens. Esse eu vou tratar com desprezo porque é um pobre, não possui nada, não. Para Deus todos são importantes, todos são iguais, né? E Paulo, ele concluía, né, sua carta, seu discurso aos Efésios dizendo: vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares que atuam nas regiões celestiais. Então, Paulo, ele esclarecia que a luta que nós humanos enfrentamos não é contra a carne, não é contra a pessoa, mas é contra os espíritos, os demônios que influenciam as pessoas, que agem através da vida das pessoas, né? Jogando setas, inspirando as pessoas aos pensamentos mais diversos, aos comportamentos mais bizarros. Então Paulo, ele advertia isso para a igreja de Éfeso, né? E assim, com essa palavra, né, de libertação, que trazia luz, que trazia libertação, né, com esse evangelho, o evangelho a boas novas, Paulo, ele foi pacificando aquela sociedade tão permissiva. Milhares e milhares de pessoas iam se convertendo. E houve até um tumulto, porque existiam comerciantes, artesãos que fabricavam miniaturas do templo, né, para venderem, souvenirs, para venderem para as pessoas que iam ali naquele templo, que era considerada a sétima maravilha do mundo, para cultuar a deusa Artemis. Então, no próprio discurso desse ourives que combateu Paulo, a gente vê o quanto o evangelho cresceu. Está escrito, um episódio que foi escrito em Atos, no livro de Atos, no capítulo 19, dos versos 24 e 28, diz assim: um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo da nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito. Ou da deusa Diana, né? Artemis ou Diana era a mesma divindade. Ele diz assim: cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída da sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Artemis,
é a divindade, né, a deusa Artemis ou a deusa Diana dos Efésios. E eles ficaram gritando ali, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Artemis dos Efésios, que é a mesma divindade, por 2 horas, né? E houve um tumulto, expulsaram os discípulos tiraram Paulo daquele lugar para Paulo não sofrer violência. Então, através desse discurso desse ourives chamado Demétrio, vocês veem o quanto o evangelho ganhou força em Éfeso e em toda a região. A palavra de Deus diz que todos os que viviam ali na Ásia, todos ouviram a palavra de Deus. Paulo ficou ali em Éfeso por 3 anos, né? Aí depois que Paulo saiu de Éfeso, ele deixou Timóteo, seu discípulo amado, né? E depois que Timóteo saiu, né, o apóstolo João também pregou ali em Éfeso, né? E escreveu no seu Apocalipse, né? O livro de Revelação, ele escreveu a igreja de Éfeso, né? E é interessante mencionar aqui o que o apóstolo João escreve, né, a igreja de Éfeso. Paulo já tinha saído, Timóteo também, vem o apóstolo João. Ele diz assim, quando o apóstolo João está em Patmos, ele recebe a revelação do Senhor, né? E ele escreve ao anjo da igreja de Éfeso, ao pastor da igreja de Éfeso, né? Ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, né? O Senhor Jesus pedindo para João escrever. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa em seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, por 40 anos, né, a igreja de Éfeso, ela prosperou. Só que os efésios, eles eram fiéis, né? O Senhor Jesus, ele diz aqui, olha, que eles eram fiéis, né? Eles trabalhavam duro ali na igreja, né? Deus conhecia a sua perseverança, né? Que eles não podiam tolerar homens maus, né? Eles punham à prova os apóstolos, né? Eles eram contra os nicolaítas. Nicolaítas era um pessoal que Nicolau foi um dos discípulos levantados, né? Para ser um dos 12 levantados ali quando Paulo chegou ali em Éfeso para ser discípulo, né? E no final das contas, Nicolau, ele começou a pregar um evangelho que não era o evangelho do Senhor. Ele dizia que no amor tudo pode, né? Você pode se relacionar, já que o corpo não tem valor mesmo, né? Você pode reputar seu corpo como nada e usar ele para um fim qualquer. Ele querendo se apegar, né, aos desejos carnais, ele dizia: você pode se entregar à devassidão, ao sexo, à bebida, o corpo não é nada mesmo, o importante é o espírito. Então isso era uma prática nicolaíta, isso era uma coisa detestável, abominável pelo Senhor Jesus, né? Aí o Senhor Jesus, ele diz aqui, olha, que eu tenho a favor de vocês que vocês eram os irmãos de Éfeso, os cristãos de Éfeso, eles eram totalmente contra, né, esse bispo Nicolau, né, o que Nicolau pregava. Mas só que tinha uma coisa que incomodava o Senhor Jesus, tanto é que ele escreveu, né, essa carta aos irmãos em Éfeso. Ele diz assim: olha, eu sei que vocês são perseverantes, eu conheço suas obras, o seu trabalho, sei que vocês não podem tolerar homens maus, que você põe à prova os apóstolos, né?
para descobrir se são impostores. Vocês têm suportado e perseverado com sofrimento por causa do meu nome e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Então, é uma advertência, né, que o Senhor Jesus está fazendo à igreja de Éfeso, mas faz a cada um de nós que somos cristãos, né? Porque muitas vezes a gente começa a congregar num templo, se envolver na igreja, nos trabalhos da igreja, e a gente se preocupa em fazer isso, fazer aquilo outro, né? Para ganhar almas para o reino de Deus, mas a gente vai se afastando da intimidade e do convívio com o Senhor, né? E isso o Senhor não agrada o Senhor, né? E ele diz assim: arrepende-se, volte ao seu primeiro amor, né? Arrepende-se para que eu não venha tirar o seu candelabro, né? Uma coisa arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Então isso é muito sério, né? A igreja, ela prosperava em obras, era uma igreja perseverante, aqueles que se converteram, mas eles foram se envolvendo tanto com as atividades, tanto com o trabalho, que foram esquecendo, né? O objetivo principal, que era o amor, né? Amai primeiro o reino de Deus, amai primeiro a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo como a si mesmo, né? Então, assim, as pessoas, elas vão se envolvendo com trabalhos, com inúmeras atividades, e vão se afastando do convívio, do relacionamento, né? Da intimidade com Deus. Isso desagrada a Deus. E por isso que Jesus, ele usa o apóstolo João, né, para escrever essa igreja, ao pastor de Éfeso, mas toda a mensagem do evangelho aos Efésios, né, tanto escrito por Paulo como por João, cabe a cada um de nós, né? É pertinente, a palavra de Deus, ela é atualíssima, né? Os princípios estabelecidos pelo Espírito Santo para pacificar os Efésios, né? E pacificou, né? Por 40 anos a igreja teve êxito, né? Porém, 40 anos depois, por conta dessas situações, né? As pessoas se dedicaram mais às obras, né? Em fazer do que em viver Cristo, né? Em fazer as obras se voltarem, se tornarem religiosas, se voltarem para as práticas, para as atividades do templo, mais do que viver Cristo. Então, a igreja, ela caiu, ela se perdeu, né? Ela foi uma igreja que fracassou, né? E eu falei para vocês, né, que houve um Oríves Demétrio, que ele ficou incitando as pessoas contra Paulo e levou toda a multidão, toda a cidade de Éfeso a invocar ali no anfiteatro a divindade de Diana por 2 horas. Essa divindade, ela foi invocada, né? Ela foi louvada por 2 horas. Então, de Deus não se zomba. A gente não pode, né, zombar de Deus, né? As pessoas já tinham ouvido a palavra, estavam ali se convertendo, não podiam se deixar envolver, né, por levantes de quem quer que seja. Como Paulo diz, a gente não pode se levar por qualquer vento de doutrina, né? A gente tem que ser que nem os crentes de Bereia. Quando Paulo chegava em Bereia, que ia pregar para os judeus iam examinar as escrituras para conferir o que o Paulo estava falando, conferia, dizia, estava escrito na palavra de Deus. Então, nós cristãos, a gente tem que ser assim como o povo de Bereia, examinar tudo e reter o que é bom, né? Eu sei que por conta disso, né, o que aconteceu em Éfeso, houve um terremoto, né? Houve um terremoto, a cidade foi inteiramente destruída. Anos mais tarde, o imperador Constantino reconstruiu a cidade e novamente houve um terremoto e a cidade foi destruída. E por conta desse terremoto, a cidade foi destruída, né? E só depois no século XX, que hoje a região que é a Turquia, né, os arqueólogos foram escavando e encontraram, né, a cidade sob montanhas e montanhas de pó, de barro, de terra, né, e eles foram descobrindo aí o que sobrou de Éfeso. Então,
por causa dessa circunstância, dessa situação, né, dessa invocação maligna, de você invocar uma entidade. O povo já sabia que aquilo ali era demônio puro, já tinha entendido a mensagem de Paulo, e eles foram invocar os demônios. Isso trouxe uma consequência, né? Deus agiu, né? Deus pesou a mão e houve um terremoto. Constantino mandou reerguer a cidade tinha sido toda destruída pelo terremoto, era uma cidade belíssima, com construções belíssimas, toda revestida em mármore branco. O mármore era um produto muito farto na época, então os projetos arquitetônicos eram todos revestidos de mármore, mas, no entanto, tudo foi destruído por um segundo terremoto, e hoje Éfeso a ruína, o que sobrou de Éfeso é graças à escavação dos arqueólogos, porque a grande parte ainda da cidade ainda está sobre montanhas e montanhas de areia. Eu espero que você tenha gostado, né? E quando você for ler o livro de Efésios, você corra para ler, aí você vai, agora com todas essas informações, você vai ter uma compreensão melhor. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo o mal. Amém.